Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje, passado a nossa avaliação, nossa P1, nós vamos dar continuidade aos temas que já havíamos trabalhado em sala de aula, tá? Então hoje já vou começar a encaminhar o conteúdo do bimestre para o final. Será a nossa penúltima aula e eu vou titular que todos os conceitos, compreendido todos os conceitos, a ideia de moral, de ética, de lei, a ideia de jurisprudência, que nós já trabalhamos, todos esses aspectos que envolvem a ética, né, o estudo do comportamento humano, a partir dos valores, da moral. Eu vou distinguir para vocês hoje com alguns exemplos, apresentar alguns exemplos para que vocês tenham bem claro a diferença entre moral e ética, tá? Então, lembre-se lá que moral representa um conjunto de regras e valores que prescrevem de maneira informal, e este informal é muito importante, os comportamentos das pessoas, determinam também a vinculação, o pertencimento das pessoas, dos indivíduos, com determinados valores. Ou seja, por que as pessoas elas se apropriam de determinados valores e passam também a reproduzir estes valores para as próximas gerações. Por que as pessoas fazem isso? Porque faz parte da adaptação do contexto, ou porque isso é uma coerção, isso é obrigado, ou esses valores representam uma apreensão dos indivíduos, ou seja, um medo em relação a viver em sociedade. Então você acaba aderindo, você acaba fazendo consentimentos em relação aos valores, uma série de acordos, né, de convenções que façam você viver em sociedade e compartilhar também desses valores. Ou seja, um valor, ele geralmente é compartilhado, tá? Daí nós entramos aqui no campo também do elemento subjetivo e intersubjetivo, porque eu posso ter valores que são importantes para mim, princípios que são importantes para mim, porém eu não consigo encontrar eco social, eu não consigo, mesmo além das concessões, eu não consigo encontrar eco para os meus valores. Então isso se torna algo mais subjetivo. Mas eu tenho valores que são intersubjetivos, são compartilhados entre pares, entre gerações, entre grupos, comunidades, etc. Geralmente pessoas que fazem parte de um grupo religioso têm valores compartilhados, que fazem parte de uma tribo, que fazem parte de um grupo com interesse comum, tá? Então, primeira coisa que nós temos que compreender é isso, que a moral é um elemento que é relativo e que as pessoas elas vão desenvolver conforme várias contingências externas, várias coisas, vários elementos externos que fazem com que pessoas acreditem ou não em determinados valores, ok? E por que eu destaquei a palavra informal? Porque a moral você tem a chance de escolher, apoiar ou não, e ainda assim, mesmo que você não esteja em conformidade com esses valores, você só vai ser marginalizado de maneira simbólica. Você vai deixar de ser chamado em festas, porque você, ao invés de acreditar em X, você acredita em Y, você vai bloquear pessoas no Facebook, você vai fazer o que mais? Você vai deixar de ter vida social, dependendo do teu radicalismo. Tudo bem, mas isso não vai te prender, isso não vai te tornar alguém, não vai te tornar um pária social, alguém que atrapalha o andamento social. Você só vai ser separado e empurrado para a sua respectiva bolha, né? No caso de uma lei, ela vai impor um determinado tipo de comportamento que deve ser respeitado. Só que as leis elas são muito sutis, porque elas pairam no ar, tá? Por isso que é muito perigoso quando você vai para um outro país, se vocês tiverem um dia a oportunidade de fazer isso, a apreensão é algo instantâneo, porque você não sabe o que pode e o que não pode fazer, se você pode fumar em público, né? Se você pode beber em público, tem países em que você não pode beber em público. Então tudo isso vai ser diferente de lugar para lugar também, porque se a moral ela é relativa, a lei respondendo, né, ou reagindo a um conjunto de valores também será relativa. Portanto, uma lei ela tem um poder de coerção, de obrigar você. A lei é muito mais arbitrária. Se você não agir em conformidade com a lei, você será punido em algum grau. E quem permite
a um conjunto de leis, a uma jurisprudência que permite a este corpo de valores a punição? Muitas vezes é o poder organizado, é o contrato social, aquele que compreende, supõe que todos participem, mas muitas vezes nós sabemos que não é assim que funciona. Por exemplo, existe uma defesa de que o nosso conjunto de regras, de valores, ele é burguês. Por quê? Porque o modelo jurídico que nós utilizamos vem da Revolução Francesa, que também é chamada de Revolução Burguesa, porque a Revolução Burguesa ela começa em 1789 e ela acaba em 1899, né? Depois que todo um ciclo se fecha com a ascensão de Napoleão, que se torna depois imperador. Então, este ciclo que se fecha e ainda volta com o poder centralizado em um personagem, um patriarca, mostra um pouco que as nossas leis elas servem a grupos específicos. Elas beneficiam muito mais classes bem estabelecidas do que classes em situação de fragilidade. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Neste momento de pandemia, quem tem possibilidade de fazer quarentena? Quem é pequeno burguês, no caso, as pessoas que têm uma profissão como eu, né, que sou um pequeno burguês, porque eu faço parte do funcionamento do sistema do qual nós fazemos parte, dessa sociedade, eu tenho uma função social enquanto professor, então sim, eu sou considerado um pequeno burguês lá, no sentido de nomenclatura da Revolução Francesa. E a alta burguesia, né, que são os empresários, as pessoas que têm renda para se manter. Lembra que eu fiz uma pergunta para vocês muito importante também, que e em direção ao seguinte: quando é que você consegue identificar que você não é mais alguém fragilizado numa sociedade e passa a ser alguém com privilégios em sociedades? A partir do momento que você entender o seguinte: se eu não tiver mais o trabalho, né, se eu não for mais assalariado, eu vou conseguir me manter? Então essa é a pergunta que se faz para saber se você é pobre ou não. No caso, eu sou, porque se eu não tiver o trabalho, eu não consigo me manter. Então, eu tenho, de certa forma, estar em conformidade com as regras que foram instituídas. Por que eu estou falando isso? Porque pessoas que não fazem parte desse jogo, pessoas em mais fragilidade social, elas não vão conseguir, em hipótese alguma, compreender o porquê de seguir certas regras. É simplesmente assim, beleza, eu vou respeitar as regras, por quê? O que eu ganho com isso? Eu não tenho saúde, eu não tenho educação, eu não tenho o mínimo de recursos e eu estou numa situação como essa, à deriva, sem apoio do Estado. O que essa pessoa faz? Essa pessoa ou ela procura outro lugar para viver, ou ela vai reagir de maneira ressentida perante a sociedade que a está ignorando. Não estou aqui entrando no mérito de se as pessoas que fazem isso elas estão agindo de maneira correta. Porém, existe sim algo que nós devemos dar atenção, que é a distinção entre o corpo jurídico e a quem ele está valorizando. Se eu concordei em participar desse conjunto de regras, isso eu devo ter algum benefício. E se essas pessoas não conseguem ver benefícios, como por exemplo aconteceu nos Estados Unidos, daquele negro que foi morto, por que as pessoas se revoltaram? Porque elas não sentem que a polícia as protege. A polícia ela age de maneira reativa. Então, nesse ponto, essas pessoas elas não vão querer agir em conformidade com os valores daquela sociedade, os valores majoritários, e também não vão querer agir em conformidade com as leis instituídas. Ou pelo menos elas vão começar a problematizar as leis instituídas. Isso até melhor, porque se você problematiza as leis instituídas, você tem a possibilidade de que elas mudem e que elas passem a te beneficiar. Aqui daí entra o elemento da ética. A ética é a capacidade que você tem de reagir reflexivamente àquele conjunto de regras, àquele conjunto de leis e, desta forma, criar uma pressão intelectual e social para que essas regras mudem. Por isso os movimentos sociais são tão importantes, tá? Daí aqui, para que nós tenhamos uma clareza disso, pense o seguinte lá, de novo esse exemplo, a Alemanha nazista. Na Alemanha nazista, você tinha leis que beneficiavam a perseguição de judeus e você tinha valores que eram construídos desde lá do século XIX, desde o momento em que a Alemanha ainda não estava unificada. Elementos antissemitas, antijudeus, já eram defendidos no século XIX. Só que em 1930,
na década de 30, com a ascensão do Partido Nazista, isso parte de uma ideia, de uma ideologia, de um sentimento social de desconforto para com o imigrante, no caso judeu, para se tornar uma ação concreta, uma ação política, uma praxis política. Então, tudo isso era valorizado, esses valores permeavam as sociedades, permeavam a sociedade alemã naquele momento. E como é que você se contrapõe a isso? Você vai ter que ter uma reação ética a isso, tá? Se você quer, de repente, ajudar, estar naquele contexto, e você quer refugiar judeus para que depois da guerra eles continuem a vida deles, como isso aconteceu, você tem que ter uma postura ética em relação aos valores que permeiam a sociedade. Por isso que, quando as pessoas falam que eu sou ético, eu não sou ético, isso é balela. Isso não existe, porque ser ético exige uma postura de coragem. Muitas vezes exige você ter coragem para reafirmar valores que estão sendo jogados no lixo, tá? Ou para reagir a valores que são nocivos, tá? Que são prejudiciais à integridade última das pessoas, que partem de 3 princípios básicos. Quais são eles? Liberdade, tá? Segurança e a vida, tá? Então, eu ter direito à segurança dentro de uma sociedade é o que me motiva a viver na sociedade, ter segurança. A vida é um conceito inalienável que independe da sociedade. E a liberdade é um valor que foi constituído desde o final da modernidade, lá com as ideias da Revolução Francesa, que permeiam a estrutura republicana, tá? E aqui eu coloquei de novo eu lembro que eu já falei para vocês disso aqui, mas eu gosto de retomar isso aqui em outros contextos e em outros conceitos. A ideia lá do dilema do trilho do trem, né? Então você é essa pessoa e você tem que escolher salvar esta pessoa ou estas 5 pessoas, tá? O que você vai utilizar para escolher aqui? Você vai partir de valores morais, você vai partir de ações práticas objetivas, ou você vai ter uma postura ética, entendeu? Você pode escolher a partir destes 3 elementos. Por quê? Se você for pensar na questão moral, você vai salvar a maioria, porque do ponto de vista da construção judaico-cristã, a nossa moral, ela sempre vai valorizar o coletivo em detrimento do indivíduo. Então é o altruísmo em detrimento do individualismo, do egoísmo, tá? Isso vem também com a transição lá do mundo greco-romano para judaico-cristão. E se você for agir de maneira objetiva, você também vai salvar as 5 pessoas, porque existe uma relação quantitativa. 5 é melhor do que 1, né? Então é uma questão de lógica simples. Se você fosse um computador, possivelmente o resultado que se teria de um computador programado em relação a essa escolha seria de salvar 5 pessoas, porque um computador ele não está embebido de emoções. Agora, se você está agindo a partir de princípios éticos, você vai considerar não só a questão objetiva, como também a questão emocional e a questão moral. Então, agir a partir de princípios éticos é muito mais complicado, tá? E aqui, vamos supor uma postura ética extremamente altruísta. Você, de certa forma, iria se abster dessa escolha, tá? E deixaria, no caso, a tua posição de não decisão, ela pode também gerar uma escolha que ainda é sua, tá? Então, do ponto de vista ético, aqui pouco tem a se fazer, tá? O que eu posso discutir do ponto de vista ético nessa situação é por que eu estou inserido nesta situação, por que este panorama me permitiu chegar a esta situação. Então também porque a ética muitas vezes ela reconhece problemas sociais que criam esta situação. Isso aqui é um dilema absurdo que eu coloquei aqui para vocês, mas eu posso ter dilemas do tipo manter ou não manter as pessoas dentro de casa numa quarentena, tá? É um dilema também. Então, essa escolha desse dilema vai depender dos princípios que operam na sua consciência, vai depender da tua capacidade de desenvolver racionalidade e vai depender da forma como você se blinda de valores sociais.
ok? Então, pessoal, é isso. Acho que ficou claro a diferença entre moral, a lei e a ética. A ética ela é muito mais complexa, ela envolve um raciocínio, por isso que muitas pessoas não serão éticas, porque se elas não tiverem a capacidade de olhar para os próprios valores, identificar por que esses valores existem, onde eles estão vinculados, qual é o custo-benefício desses valores, essas pessoas nunca vão pensar de maneira ética. E se essas pessoas elas preferirem sempre a moral ao raciocínio, à reflexão, possivelmente elas preferem muito mais a moral, fazer parte de um rebanho, né? Essa é a crítica do Nietzsche, a moral de rebanho, porque ela faz com que você se torne alguém dócil dentro do rebanho, sem querer saber qual que é o objetivo final do rebanho, você só está agindo conforme o rebanho. Então você está só pastando, vivendo sua vida confortavelmente, sem ignorando o que está fora do cercado, né? Então, fora do rebanho. Então, a moral, sim, ela também tem um lado ruim. Não, ela tem um lado bom de criar uma malha social, mas ela tem um lado ruim de permanecer com ideias que são equivocadas, como, por exemplo, negar o aquecimento global. Esse é um pensamento de rebanho, que pode levar a nossa própria sociedade à ruína. E por que é complicado ignorar o aquecimento global e concordar com o rebanho? Porque vai chegar uma hora que será tarde demais para repensar isso, tá? Uma hora nós vamos chegar nesse dilema de salvar 5 ou 1. Por quê? Porque você não fez o raciocínio ético lá anteriormente no passado, quando era possível mudar alguma coisa, quando era possível ainda parar o trem, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem e até a próxima aula. Um abraço.